seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que o nosso Deus está nos abrindo uma grande porta. Profetizamos proteção, livramento, direção de Deus. Não irá nos faltar hoje sabedoria, porque pedimos ao Senhor, temos falta. Declaramos a nossa dependência, querido Jesus, completa de Ti, da Tua palavra, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Celebramos o Espírito Santo nesse começo de dia e dizemos: amado da nossa alma, seja bem-vindo aqui. Enche a nossa vida da Tua presença, encha o ambiente que essa pessoa está agora escutando essa oração, enche da Tua presença. Nós queremos que a glória do Senhor toque em nossas vidas. A glória do Senhor movimente tudo que estiver próximo de nós. Oramos, Pai, para que o Senhor afaste os maus, os falsos do nosso caminho e traga, Senhor, amizades genuínas, verdadeiras. Pedimos que o Senhor nos conduza em paz, em segurança, em todas as coisas, a nós e aos nossos filhos. Senhor, não permita que as contaminações deste mundo toquem no coração das nossas crianças. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção, pedimos o favor do Senhor. Abra o céu sobre nós e nos dê oportunidades. Abra, Senhor, abra oportunidades, grandes conexões, e que a Tua mão de poder possa nos pegar pela mão e nos conduzir aos lugares certos, às pessoas certas, aos melhores negócios aqui dessa terra. Senhor, eu quero fazer uma oração especial por cada pessoa que tem sido um parceiro de fé, um parceiro generoso no reino de Deus, que tem nos auxiliado, que tem auxiliado, Senhor, os programas de televisão. Todos aqueles, Pai, que são parceiros doadores, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, com prosperidade, com portas abertas, com milagres, com bons contratos, com os melhores negócios aqui dessa terra. Também te pedimos fartura na nossa casa e que não nos falte nem a nós, nem aos nossos filhos. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre a nossa mesa. Oramos por fortalecimento do alto e para que o Senhor abra caminhos a nós e a todos da nossa casa. Oramos também pela salvação de todos da nossa família e que eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, com a Sua palavra e com o Seu poder. Graças Te damos, Jesus, e aonde houver trevas, nós damos ordem agora: retroceda e sai do caminho dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado. Graças, Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa e que o dia de hoje seja um dia abençoado para todos nós. Você recebe? Declare aí nos comentários: eu recebo essa bênção, eu recebo essa oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o testemunho que eu recebi da Ângela. Ela escreveu assim: bom dia, eu estava com uma alergia terrível nos olhos. Coçava tanto que começou a ferir a meus olhos e eles ficaram inchados. Na terça, o Senhor disse que havia uma pessoa com alergia nos olhos e que ela estava sendo curada. Tomei posse da cura e hoje, graças ao Senhor, meus olhos estão curados. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Muitos testemunhos de cura de alergia eu tenho recebido. Muitos, para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. O que é impossível para mim, o que é impossível para os recursos aqui dessa terra, não é impossível para Deus. Independente
do que você estiver lutando, Jesus Cristo é a resposta para você. Confie nele. Ele não é um personagem da história, ele é o próprio Deus. Ele não foi inventado pelos homens. Ele está vivo. Sua presença é real. Creia em Jesus. Creia na palavra de Deus. Creia que o céu é real. Creia que Ele salva. E Ele tem o poder de transformar a tua casa também. Amém? Escreve aqui nos comentários também: Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus. Nós estamos hoje no 10º dia do nosso propósito. Aliás, 12º dia do nosso propósito. Vamos encerrar no domingo. E na segunda-feira da semana que vem, vou começar 14 dias de propósito para 1000 vezes mais. Nós vamos usar aquele texto de Deuteronômio que fala que o Senhor abençoe 1000 vezes mais. Foi uma palavra que foi lançada sobre o povo, que o Senhor abençoasse eles 1000 vezes mais. E eu creio nisso. E nós vamos fazer 14 dias profetizando 1000 vezes mais. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. E tem uma mulher aí que se chama Alda. Dona Alda, o Senhor te visita agora. O Senhor te visita agora. E tudo aquilo que estava parado na tua vida, hoje começa a se movimentar. O Senhor está tirando algo que estava pesando há muito tempo sobre a tua vida. Creio que era um jugo sobre você, um problema que não se resolvia. O Senhor está te dando vitória, Alda, em nome de Jesus. Amém? Também há uma pessoa chamada Cláudio César. Cláudio César. O Senhor te visita, Cláudio, e o Senhor te entrega chaves nas tuas mãos. O Senhor te abre portas. Receba essa palavra. Eu vi também você recebendo um documento oficial. Não sei que documento é esse, se é uma liberação de um negócio, ou se é um documento que você estava precisando para começar alguma coisa. O Senhor está liberando isso sobre a tua vida, no nome de Jesus. Em Provérbios capítulo 8, verso 34 e 35 diz assim: Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor. Buscar a sabedoria faz você alcançar o favor do Senhor. Nós precisamos buscar a sabedoria divina. O Senhor fala com Leila. Leila, o Senhor me mostra. Eu vi como se fossem cachorros bravos ao seu redor e pessoas tentando te intimidar. Permaneça firme, porque o Senhor te dará vitória, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar hoje aqui de 4 coisas que faz parte da sabedoria. É a direção certa para a tua vida hoje. Amém? Então pega como direção de Deus. A primeira delas é: assuma a responsabilidade. Não podemos transferir o que cabe a nós fazermos e não podemos nos fazer de vítimas também. Eu falei isso ontem e estou falando hoje porque vejo que as pessoas culpam sempre alguém pelo seu insucesso, culpam alguém pela sua infelicidade. Eles querem achar alguém para dizer: a culpa de eu estar aqui é do fulano lá. A culpa de eu estar nessa situação é porque agiram errado contra mim. E há pessoas que ficam a vida inteira se enganando, mentindo para si próprio. A culpa é do pai, da mãe, que não deram boas condições. A culpa foi dos irmãos, que têm mais dinheiro e que não ajudam. A culpa é dos amigos, que poderiam fazer alguma coisa, que poderiam levantar um telefone e fazer uma ligação e abrir uma porta ou colocar aquela pessoa diante de outra e não fizeram. E a gente fica assim. Você tem que entender uma coisa, que quando as pessoas ajudam você, elas ajudam por livre e espontânea vontade. Elas não têm a obrigação de ajudar. Elas não têm a obrigação temos nós de fazer. Nós temos a obrigação de trabalhar, de resolver nossos problemas.
de cuidar dos nossos filhos, de lutar dia a dia, de vencer, de, romper em meio aos desafios que nos aparecem todos os dias. E se nós não tivermos a força de Deus conosco, a dependência do Senhor na nossa vida, com certeza o inimigo alcança vantagem e acaba nos levando, para um tipo de prisão espiritual, onde você fica ali, se fazendo de vítima, e a todo momento você fica culpando os outros, e você diz assim: eu estou assim porque me deixaram assim. E eu quero dizer para você que hoje mesmo você pode se levantar dessa condição e assumir a responsabilidade de depender de Deus e de viver pelas suas escolhas, pelas decisões certas, com a ajuda de Deus. É possível você ter o Senhor como o seu maior sócio, o sócio majoritário. É possível o Senhor estar com você em todo o tempo e você depender dele. Você pode pedir favor para as pessoas, mas você não pode depender do favor delas. Você tem que depender de Deus. Você tem que pedir ajuda para Deus. É Deus que pode ajudar. É Deus que pode sustentar. É Deus que pode mover as coisas. É Deus que pode transformar. Só Deus. Então, muitas vezes a nossa vida não está mudando porque a gente entrou, nesse mau hábito de culpar. E culpa o governo, e culpa, o patrão, e culpa os colegas de trabalho. Não, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, que eu não estou caminhando com a ajuda de Deus na minha vida. Eu estou sempre querendo que alguém me auxilie, sempre querendo que alguém me dê a mão. Eu preciso depender de Deus em todo o tempo. A Bíblia diz aqui nesse texto de Provérbios que nós lemos: porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Então eu só tenho que achar o Senhor. Eu tenho que achar a sabedoria do Senhor. Eu tenho que pedir as direções para o Espírito Santo. Quando o tempo passa e você caminha com Deus por um tempo, você sabe que você depende dele na sua vida. Você precisa dele com você. Então tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade com a sua vida. Não terceirize essa responsabilidade. A segunda coisa, tenha coragem para sair da sua zona de conforto. Quando Deus falou com Abraão para ele sair da terra dele, da parentela dele, lá em Gênesis 12, e ir para uma terra que Deus iria mostrar, exigiu ele sair do meio da família, daquilo que ele estava acostumado, da sua cultura, dos seus laços. Ele teve que aprender a romper com as crenças limitantes para poder viver o que Deus tinha para a vida dele. Você tem que, quando receber uma direção de Deus na sua vida, você não pode deixar nada mais te segurar. Você tem que aprender. Deus falou comigo, eu vou sair aqui dessa zona de conforto, eu vou construir, eu vou fazer. Esse mundo está sempre tentando colocar medo em nós. Esse mundo que nós vivemos está sempre querendo colocar, uma cerca ao nosso redor e dizer assim: você não pode sair daqui, porque se você sair daqui, não vai dar bom. Você vai ter problemas. Ei, dependa de Deus na sua vida. Dependa de Deus. Dependa do Espírito Santo de Deus. Confie a sua vida a Deus. Confie a sua vida a Deus. Dependa dele em todo momento. Então, se ele me deu uma direção, eu vou sair da onde eu estou e vou me movimentar. Confio no Senhor. E olha para Pedro. Pedro estava lá lavando as redes. A noite não foi boa de pesca. A empresa estava indo aos trancos e barrancos. E ele estava lavando as redes para ir para casa.
Mas então Jesus chega lá e diz: vamos voltar para o mar. Mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não foi bom. Mas sob a tua palavra eu vou voltar. Pedro teve que abrir mão da zona de conforto e confiar em Deus, e experimentou o maior milagre da sua vida. Eu quero dizer a você que quando você sai da sua zona de conforto, você experimenta coisas que não estavam programados na sua mente, mas já estavam na agenda de Deus. Então, o que tiver que construir, construa. Se tiver que começar algo, comece. Se tiver que fazer uma mudança na sua vida, mude. E Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe capacitar. Claro que sempre por uma direção de Deus na sua vida, certo? Por uma direção certa de Deus. E confirme a direção de Deus. Confirme a direção de Deus. Esperar em Deus é fazer tudo o que está no meu alcance. E é aí que as pessoas não entendem. Porque elas dizem assim: não, eu estou esperando em Deus. Mas esperar em Deus é fazer tudo o que está ao teu alcance. Tudo o que está ao teu alcance. Ou seja, eu cheguei no meu máximo, agora daqui para frente é só Deus na minha vida. Daí você entendeu o que é esperar em Deus. Esperar em Deus é isso. Esperar em Deus é eu trabalhar, eu me esforçar, eu fazer o meu melhor, eu dar o primeiro passo, eu ir lá e olhar o lugar para lugar, eu movimentar a minha parte e Deus dará a palavra final. Deus dará a peça que falta para que as coisas comecem a ir de uma maneira diferente para frente. Terceira coisa, crie o hábito de se perguntar: vale a pena me estressar com isso? A Bíblia diz que se meter na briga alheia é como pegar um cachorro pelas orelhas. Minha pergunta para você é: vale a pena você entrar em brigas que não pertencem a você? Não, mas essa briga aí é sua também. Tem brigas que não são nossas. E a gente quer se meter. Toda vez que eu quis me meter em algo que não era meu, eu só tive problemas. Eu me lembro de um casal que eu aconselhava muito no Sul. E esse casal, sabe, eles sempre brigavam. Eu ia lá, ajudava eles, conversava com um, conversava com o outro. Não se separem, não façam bobagem, sabe? E muitas vezes não me ouviam, me desrespeitavam. Eram muitas vezes grosseros com a gente só estava querendo ajudar. O tempo passou, se separaram. Mas uma coisa ficou claro para mim, que se meter na briga alheia, mesmo com a intenção de ajudar, você sai como ruim na história. Então, tenha cuidado, vale a pena se estressar? Eu estava esses dias num hotel e sabe, o rapaz da recepção, ele estava muito, eu posso dizer, desrespeitoso, não só comigo, mas com os hóspedes, e não queria se levantar da cadeira, nem para ajudar a carregar a mala. Eu estava cheio de malas, eu estava numa viagem, e assim, nós estávamos atrasados, nós tínhamos um compromisso, eu e a minha esposa, aí tive que ir lá, pegar todas as malas, porque ele não podia, ele disse que ele não podia, que não tinha ninguém para ajudar ele. E eu pensei assim, sabe, poderia falar alguma coisa para ele, porque há muitos anos que eu visito aquele hotel, e eu poderia chegar para ele e dizer assim: amigo, você está agindo errado e eu gostaria de falar com o seu gerente. Eu poderia falar isso, mas eu decidi assim, sabe, eu preciso me estressar com isso. Eu não posso perder a minha paz nesse momento. Eu tenho um compromisso com Deus hoje, eu não vou prejudicar esse rapaz também, então vai eu lá, pega as malas, vai 300 vezes no quarto, pegar o que tem que pegar, carrega a caminhonete e seguimos em frente, vamos cumprir a nossa missão e isso está nas mãos de Deus. Eu não vou me estressar, eu vou confiar em Deus. Você entende? Ou seja, tem coisas que a gente tem que aprender, sabe, a entregar nas mãos de Deus. Eu vou ficar me estressando porque alguém me cortou no trânsito
e agora eu vou buzinar atrás dele e eu vou querer tirar satisfação com ele, vou abrir o vidro do carro para dizer para ele que ele está errado e vou me estressar, podendo ocasionar em coisas piores isso? Vale a pena esse estresse? Ou eu tenho que simplesmente deixar isso para trás e seguir em frente? A quarta coisa, quantos sinais Deus já te deu? Agora nós estamos falando uma coisa aí muito séria. Quantos sinais o Senhor já confirmou com você? Talvez Deus tenha lhe dado mais sinais que deu para Gideão, para que ele começasse a sua missão, o seu destino aqui nessa terra. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus já falou com você 1, 2, 3 vezes, você tem tudo o que precisa para começar. Ele já falou com você. Agora, se você procrastinar, eu vim aqui para lhe dizer da parte de Deus, você pode perder essa oportunidade do céu. As oportunidades são perdidas quando nós procrastinamos. Deus já mostrou, Ele já deu a estratégia, Ele disse que vai colocar o recurso quando você começar e você aí está esperando. Deus já deu o sinal que a tua vida está prestes a mudar. Deus já deu o sinal que essa é a oportunidade da sua vida para você viver um novo tempo. E você está pensando, puxa, se não der certo, e sabe, é tantas exigências, é tanta coisa. Ei, faça o seu melhor que Deus vai te honrar. Ele já te deu os sinais, Ele já te mostrou, vá, e o Senhor vai operar na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração, deixo essa palavra para você também, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu quero dar aqui alguns anúncios. O primeiro é que hoje à meia-noite, quem pedir nossos livros até hoje à meia-noite, esses dois aqui, tá? O Café com Jesus 2, que é o volume 2, ou o Café com Jesus 1, se você quiser levar os dois, esse aqui é o volume 1, volume 2, nossos devocionais são perpétuos, ou seja, você pode ler 1, 2, 3 devocionais por dia, tá? É por isso que eu lancei no meio do ano esse Café com Jesus, porque eles são perpétuos, ou seja, você pode ler eles a qualquer tempo, é um devocional, você pode ler 1, 2, 3 devocionais por dia. E esse aqui, eu estou assinando e colocando um salmo que Deus coloca no meu coração. Tá? Vai ir direto para a tua casa para quem adquirir até hoje à meia-noite, certo? Pode demorar um pouco esses livros para chegar, eu estou avisando, porque eu estou assinando, ontem eu assinei mais de 400 livros ontem, sabe? Deu mais de 3 horas do meu dia assinando livros. Então, se você quiser adquirir, a gente manda o livro aí para sua casa assinado, mas tem que ser até hoje à meia-noite, certo? Por causa que depois da semana que vem eu tenho agendas muito pesadas pela frente, eu não vou conseguir. Então, já me programei para a semana que vem ficar toda semana assinando livros. Hoje eu vou ficar assinando livros também, ok? Então, está aí. É só você ir no meu site www.vinicius7.com.br. Depois eu vou contar para você alguns mistérios dessas assinaturas de livro aí que aconteceu, tá bom? Muito bem. Eu quero também lhe convidar domingo agora às 9 horas da manhã. Nós estaremos fazendo uma oração especial pelos doentes e vamos ungir a todos os doentes com óleo. E vamos orar pela vida deles. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. O endereço da igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E esse domingo a gente começa os cultos à noite também na igreja. Inclusive, quem vai liderar os cultos à noite é a minha esposa, ela vai ministrar. A partir das 18 horas vai ser a reunião nos domingos, então vai começar a partir desse domingo, 9 da manhã e 18 horas. É muita gente que está vindo na igreja e só o culto da manhã não comporta todo mundo, tá? Então, por isso que abrimos esse outro culto para auxiliar as pessoas e para ser bênção. Amém? Muito. Salmos 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. E compartilhe com 8 pessoas. Você está sendo abençoado. Abençoe 8 pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me falou de uma pessoa que faz aniversário dia 11 de julho. Deus está te visitando. Deus está te visitando. A cura acontecendo na tua vida. Não sei se é física ou emocional, mas o Senhor está operando algo na tua vida. E o Senhor também me mostra uma resposta que está chegando na tua vida e na tua família. O Senhor também me disse, diga para a mãe da Rafaela, para cobri-la em oração. O Senhor quer dar livramentos para a Rafaela, em nome de Jesus. Tem alguém aí que tem uma familiaridade com o nome York? York. Eu não sei se é um sobrenome ou se é nome de empresa, de restaurante, o que é. Mas escute o que Deus me disse. É tempo de muitas mudanças na sua vida. Deus está confirmando essas mudanças. E o Senhor está preparando um lugar para você, numa mesa. É isso que Ele mandou dizer a você. Ou seja, tem coisas acontecendo aí. Receba como bênção e promessa de Deus. Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu dou graças a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado em todas as coisas. Tu és um Deus fiel, maravilhoso. Tu tem guardado a nossa casa, guardado o nosso coração. Senhor, nós perdoamos aqueles que nos fazem o mal. Entregamos eles a Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos o Teu cuidado, que o Senhor guarde a vida deles e livre-os do mal. Senhor, conduza todas as coisas da nossa vida, segundo o Teu poder. E no nome de Jesus nós oramos para que o Senhor nos abra grandes portas, oramos para que o Senhor traga proteção, oramos para que o Senhor traga livramento, oramos para que o Senhor traga restauração e liberamos essa palavra profética, todo aquele que está doente, que seja curado. Jesus Cristo cura, nossa fé está em Jesus. Por isso, damos ordem a todo câncer, a toda infecção, a toda inflamação, a tudo aquilo que está abatendo a alma, a tudo aquilo que está trazendo tristeza, angústia, a tudo aquilo, Senhor, que tem roubado essa pessoa. Nós damos uma ordem, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora e que você caminhe sobre o favor do Senhor, que você ache a vida do Senhor, que a vida do Senhor toque a tua vida, a vida do Senhor toque a tua vida. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder agora. Até mesmo aquele que nunca sentiu o poder e a presença de Deus, que nesse momento ele sinta o poder de Deus, ele sinta a presença de Deus tocando a vida dele, a presença de Deus tocando a vida dela agora. Toque-os com o teu poder e remova todo o cansaço, todo o peso, toda a opressão, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa, teus negócios, e declaro, o dia de hoje será um dia abençoado, será um dia de céus abertos e de favor do Senhor. Amém e amém. Se você recebe essa oração profética, manda para 8 contatos agora. Eu estarei ao vivo às 9 da manhã e depois 18 horas com você. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, no nome de Jesus. Contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda.
à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo nosso Deus. Oramos por justiça nas portas. Oramos para que toda a maldade direcionada a nós, direcionada à nossa casa, direcionada aos projetos do Senhor na nossa vida, que todo tipo de maldade seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu tens o poder de desviar todo o mal que estiver, Senhor, sendo forjado ou até mesmo em trânsito contra nós. Quebramos nesse momento e pedimos a proteção e também a bênção do sangue de Jesus Cristo. Essa é a marca sobre as nossas vidas, o sangue precioso dele, cobrindo a nossa vida e cobrindo a todos da nossa casa. Nos livra do mal e que todo tipo, Senhor, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de inveja, seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos por um aumento, oramos por um crescimento, oramos por um avanço do Espírito, oramos para que as bênçãos do Senhor cerquem a nossa vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor levante fortalezas ao nosso redor e também guardando a nossa mente e o nosso coração, Pai, de todo tipo de influência e de todo tipo de pensamento negativo. Senhor, eu oro nesse momento para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa vida. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Sim, nós Te pedimos, Pai, que essa semana seja uma semana de favor de Deus, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de prosperidade, seja uma semana que recursos sejam liberados, seja uma semana, Senhor, aonde possamos estar fortes no Senhor e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda influência do mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida e que todo jugo espiritual, todo peso que você entrou aqui nessa oração carregando, que esse peso, esse jugo, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz também que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, Senhor, nós ligamos aqui um propósito de jejum e oração. Eu irei fazer, Senhor, esse propósito de jejum e oração. 14 dias sem pão. 14 dias, Pai, que eu estarei me consagrando aqui nessa oração e pedindo justiça nas portas. Tudo aquilo que deveria ter vindo a nós, mas que não chegou a nós, oramos para que isso seja liberado, oramos para que isso venha para as nossas mãos, que isso chegue no nosso caminho, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos dando início a um propósito de 14 dias, onde nesses 14 dias, começa hoje, 7 mais 7, eu estarei em oração e em jejum. Se você tem condições de saúde de fazer esse jejum comigo, faça. Eu tirei o pão por 14 dias e não é uma coisa fácil para mim, porque é uma coisa que eu como todos os dias. Eu gosto muito de pão caseiro também. Então, por 14 dias, eu vou fazer esse propósito. Se você quiser me acompanhar ou quiser consultar seu médico para fazer o jejum, fique à vontade. E se você não puder fazer esse jejum, fique em paz. Só faça a oração, porque nós estaremos jejuando. Eu acredito que esse jejum todos podem entrar, mas depende de cada um também, tá bom? Então, veja aí com o seu médico. Ore a Deus, veja se isso é para você. São 14 dias que Deus colocou no meu coração, 7 mais 7, que eu vou estar orando por injustiça e maldades. Porque a injustiça, ela rouba de você o que é seu. A injustiça rouba o que deveria chegar a você. Então, nesses 14 dias, vai ter restituição.
Esses 14 dias vai ter cura. Esses 14 dias vai ter milagre. Esses 14 dias vai ter muito livramento de Deus. Eu quero convidar você, sabe, a fazer com entrega total esse propósito. Como assim com entrega total? Estar conosco 6 da manhã e 18 horas, nesses 14 dias sem falhar. 14 dias sem falhar. Amém? Vamos estar juntos nesse propósito, vamos mergulhar. É para aquele, de repente você está sofrendo injustiças. Tem muita maldade contra a tua casa ou contra a tua família. Você precisa entrar de cabeça nesse propósito. Só que não é uma coisa que eu posso pegar você pela mão e conduzir você. Eu não vou estar na tua casa, entrando no teu quarto, te levantando da cama e dizer, irmão, vamos lá, ora. Não. Isso é um propósito que a gente faz com Deus. Amém? É um propósito com Deus. É com o Senhor. É um propósito com o Senhor. Então quero perguntar a você que está entrando aqui nessa oração. Você quer fazer esse propósito? Você está orando comigo aqui às 6 da manhã, às 18 horas, por 14 dias sem quebrar? E aqueles que vão fazer o jejum, tirando o pão, por 14 dias, coloca aqui nos comentários também. Escreve, estou dentro. Você que vai participar desse propósito, escreve aí nos comentários, estou dentro. O que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Nós vamos juntos, nós vamos entrar como um batalhão no reino espiritual para conquistar as nossas bênçãos. Então eu convido você, nesses 14 dias, a você marchar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Amém? É um propósito diante de Deus. É algo que Deus colocou no meu coração. Tem muita coisa que precisa ser destravada. Tem muita coisa que precisa ser restituída. Tem muita coisa que precisa ser movimentada. E nesse propósito de 14 dias, eu creio que isso acontecerá. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Muito bem. Peço também a gentileza de cada um de deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não ativou as notificações, ativa. Sabe, ontem eu recebi uma enxurrada de comentários de pessoas perguntando se eu tenho outros canais. Eu tenho mais um canal só, que é o canal do Ministério Profético, Vinícius Iracete. E os demais canais que aparecem, as minhas orações não são meus. São pessoas que roubam meus vídeos. Eles muitas vezes mudam o cenário, eles fazem orações longas, pegam minhas orações repetidas. Nós temos tentado, sabe, de alguma maneira ter reações a isso. E eu preciso das orações de vocês, porque são pessoas que acabam tirando de nós, né? E acabam muitas vezes usando as nossas coisas totalmente na ilegalidade. Então, irmãos, tem canais que não são nossos, por isso que você tem que entender, o meu canal é esse aqui, ó, tem 11 milhões de inscritos, tá? Esse é o meu canal, 11 milhões de inscritos. Vê se está o selo de verificado, que tem um Vzinho do lado. É assim que você vai saber que o canal é meu, ok? De repente você está entrando numa oração que alguém pegou a minha oração e eles colocam nos mesmos horários. Então é maldade mesmo, é maldade. Isso não tem como ser Deus, é maldade. Então, estaremos orando inclusive por isso, tá bem? Muito bem. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra está no Salmos 25, verso 12 ao 14, que diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Deus vai revelar coisas a você. Tudo o que você precisa fazer é temer a Deus. Se você temer a Deus. E, gente, nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas perderam o temor de Deus. Onde elas acham que são livres para fazer aquilo que elas querem. Sim, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Elas esquecem dessa segunda parte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
E é com esse entendimento que nós temos que caminhar aqui nessa terra. Eu não posso usar da minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus para fazer coisas da minha cabeça, o que ferem princípios espirituais. É por isso que existem passos para vivermos uma vida vitoriosa aqui nessa terra. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. E a primeira delas é, na dúvida, nunca vá em frente. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus não vai colocar dúvida em você. Amém? O inimigo, sim, ele pode semear dúvida, mas a voz de Deus, ela lhe dá coragem, ela lhe dá ousadia, a voz de Deus lhe inspira, a voz de Deus é uma força muito poderosa. Então, se você está orando por algo e você ficou com dúvida sobre uma resposta que você acha ter tido de Deus, se a dúvida está dividindo o teu pensamento, está dividindo o teu coração, então não vai em frente. Não vai em frente. Por quê? Porque a voz de Deus, ela traz certeza. A voz de Deus traz convicção. A voz de Deus faz você romper o natural. A voz de Deus tira o teu pé para fora do barco. A voz de Deus faz você caminhar sobre as águas. Essa é a voz de Deus. Agora, a voz do inimigo, a voz do nosso adversário, ela carrega insegurança, ela carrega medo e ela carrega dúvida. Entenda, um dia de dúvida pode criar 365 dias de sofrimento. Por quê? Porque a dúvida vai fazer você entrar em caminhos que não são aprovados por Deus. A dúvida, ela está roubando o seu presente. É por isso que Deus não opera na dúvida. Se não for por fé, é pecado. Se não for por fé, é pecado. Se Deus não está colocando certeza, se Deus não está colocando convicção em você, irmão, não vai em frente. Você não sabe se deve vender, você não sabe se deve comprar, você não sabe se deve ir para a esquerda ou se deve ir para a direita. Então, irmão, ora um pouco mais, mas não vá com dúvida. Não vá com dúvida. Não vá com dúvida. Não entre em uma oportunidade que Deus te deu com dúvida. A dúvida não é de Deus. É como eu disse, um dia de dúvida pode gerar 365 dias de sofrimento. Entende isso? Porque se você caminhar pela dúvida, você está ouvindo uma voz que está confiando, mas não em Deus, que está confiando em você mesmo. E essa voz é fraca. Essa voz não faz você caminhar no sobrenatural. Essa voz não é poderosa. A voz poderosa, ela dá coragem. A voz poderosa dá força. A voz poderosa dá ânimo. A voz poderosa faz você saltar muralhas. A voz poderosa movimenta a sua vida. Essa é a voz de Deus. A segunda coisa, para você caminhar em vitória, é descubra seu lugar de propósito, o lugar do seu desígnio, o lugar que Deus tem para a sua vida. E se você não descobrir o seu lugar, você vai acabar se adaptando em qualquer lugar. Eu vou repetir isso. Se você não descobrir o seu lugar, você vai acabar se adaptando a qualquer lugar, porque o ser humano, ele é adaptável. Mas, ao mesmo tempo que ele é adaptável, ele pode estar num lugar que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o propósito dele. É por isso que algumas pessoas não vão para frente, porque elas não conseguem discernir o lugar que Deus quer elas, e ali naquele lugar elas vão prosperar, naquele lugar as portas se abrirão, naquele lugar será uma bênção para ela. O Deus que conhece o futuro já tem um lugar para mim, já tem um lugar para você, certo? Ou seja, hoje eu entendi isso. Eu posso ir a qualquer lugar do mundo, mas eu tenho um lugar geográfico, aonde está o meu escritório, aonde está a minha família, aonde está a igreja, e aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho um lugar que Deus me designou.
Eu não estou aqui apenas por vontade, eu estou aqui também porque existe um propósito pairando sobre a minha vida, sobre o lugar, sobre o ambiente. Existe um propósito divino. Então, às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam no lugar que deu na cabeça delas. Não, porque aqui esse lugar tem muita oportunidade e eu conheço fulano aqui, eu conheço ciclano. Você pode conhecer meia cidade. Se você não está no lugar do seu desígnio, se você não está no lugar do seu propósito, aquele lugar não vai ser uma bênção para a tua vida. Ao contrário, aquele lugar vai tirar de você. Aquele lugar vai, de alguma maneira, eu posso dizer, roubar de você, vai roubar de você o seu tempo, vai roubar a sua energia, vai roubar o seu dinheiro. Por quê? Porque você não está designado para aquele lugar. Aí você diz assim, não, mas pode dar certo. Pode dar. Pode dar, mas não do jeito que Deus quer. Do jeito que você quer, não do jeito que Deus quer. Então, entenda, se você estiver num lugar que você não foi designado por Deus para estar, aquele lugar, ele vai ser uma perda para você. Por isso, entenda, ou você está no lugar certo, ou você vai se adaptar a qualquer lugar. E quando a gente se adapta a um lugar, nunca vai ser a mesma coisa do que o original. É que nem você adaptar uma peça num carro. Sabe, você vai adaptar uma coisa, não vai ficar 100%. Não vai ficar 100%, não vai ficar como deveria ficar. Por quê? Porque não é original. Não é original, não está designado para o propósito certo. A terceira coisa que eu aprendi com Deus, que a provisão divina só é garantida no lugar que Deus designou você. Então, tem esse lado, a prosperidade, não estou falando da riqueza, mas a prosperidade. O que é a prosperidade? É não ter falta de nada. A prosperidade, ela está designada para você no lugar que Deus quer que você esteja. Então, no lugar que eu estou, ali tem prosperidade. Mesmo que haja uma cidade do lado, digamos, da minha, uma cidade a 10 quilômetros da minha, mas se Deus me designou aqui para esse lado, é aqui que eu tenho que estar, porque é aqui que a minha provisão é garantida. A provisão garantida está em uma geografia, está em um lugar específico. Então não faz coisa da sua cabeça. E também, se Deus está lhe dirigindo a uma coisa, é melhor você fazer. Quando Elias, escute isso, eu gosto muito dessa palavra porque ela é uma direção para mim e para ti. Quando Elias, queridos, ele estava no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que ali Deus estava sustentando ele. Era pão que chegava para ele todos os dias. Ele tinha a água do ribeiro. E sabe, Deus estava sustentando ele todos os dias. Havia uma provisão sobrenatural na vida de Elias. Deus estava colocando a mão sobre ele. Mas chegou a hora que o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, o que Elias fez? Elias se movimentou dali. Por quê? Porque a providência divina naquele lugar encerrou. Quando a provisão divina encerra num lugar para você e você permanece naquele lugar, saiba que você está entrando na força do braço. Não é mais o favor de Deus. Não é mais a graça de Deus. As coisas não vão fluir mais como fluíam antes. É por isso que eu tenho que acompanhar as mudanças da provisão divina. Às vezes Deus não vai te mudar geograficamente, mas Deus vai mudar você de estratégia. Deus vai mudar você de trabalho. Por exemplo, você tem uma imobiliária. Aí às vezes você está focando em venda de apartamento na planta. Aí mudou o lugar da tua providência. Agora Deus está lhe dando a oportunidade de você vender casas em condomínio. Ou seja, mudou o foco. Por quê? Porque a tua provisão divina mudou. Então você tem que... É por isso que por que Deus faz essas coisas? Porque Deus deseja que eu e você estejamos tão conectados com nossos ouvidos na porta do céu. Olha que tremendo isso. Deus quer que eu e você estejamos tão conectados com nossos ouvidos na porta do céu, a ponto de perceber as movimentações do Espírito. E quando percebemos as movimentações do Espírito,
somos abençoados. Quando percebemos as movimentações do Espírito, Deus derrama graça, Deus derrama favor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Amém? Eu sei que esses passos são passos de vitória, são passos de rompimento e de avanço para ti, para tua casa, para tua família, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, que eu estava num outro Salmo, ontem de noite eu estava lendo um outro Salmo, Salmo 91. Quero ler um testemunho aqui para você, um testemunho que eu recebi da Vanessa, e ela escreveu assim: meu nome é Vanessa e acompanho o Senhor há 1 ano. Suas orações sempre trazem paz, direção e força nos momentos difíceis. Hoje, dia 11, durante a oração das 6 da manhã, o Senhor declarou que até às 18 horas viria a notícia esperada e que Deus agiria em uma situação difícil. Eu tomei posse daquela palavra, venho crendo e confessando em milagres e pouco depois das 16 recebi uma ligação. Os contratos que estavam travados há mais de 45 dias foram liberados. Glória a Deus. Ô Vanessa, Deus é bom, hein? Deus é fiel, Vanessa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Eu quero rapidamente falar para você desse livro aqui, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. É o meu livro e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Eu convido você a adquirir nossos livros. Quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas de você, compartilha enquanto eu declaro o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu tive uma visão de uma pessoa com as palmas da mão em carne viva. Eu não sei se isso é uma alergia ou uma machucadura que alguém teve aí na palma das mãos, mas Jesus Cristo é da saúde. Seja você quem for que entrou aqui nessa oração, Jesus Cristo te dá saúde. Tem uma pessoa que se chama Dirley. Eu não sei se é esposo de alguém ou é alguém que está aí na oração. Deus está te visitando agora. Amém? E o Senhor está liberando favor sobre a tua vida. Dirley, você verá a glória de Deus no teu caminho nessa semana. Amém? Tem uma mulher também que se chama Mara, que está me ouvindo. E Mara, o Senhor está te fortalecendo. Tem uma unção fortalecedora, Mara, vindo sobre a tua vida. O Senhor está colocando algo sobre teus ombros, onde você vai romper e vai avançar. Em nome de Jesus Cristo, nada vai bloquear o teu caminho, porque o Senhor está te fortalecendo. Então creia, nessas reuniões que você tem aí pela frente, Deus estará contigo. Ele está te capacitando. Aleluia, glória a Deus. Eu também quero falar com o Gerson ou com a mulher do Gerson que está aí me ouvindo. A paz de Deus, o shalom de Deus está sendo liberado sobre a tua casa. E você vai começar a ver um destravar nas finanças de vocês.
na família de vocês um destravar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por vocês. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã, gente, tá? 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. E às 18 horas teremos a nossa oração da noite. E você que está dentro dessa oração, que vai entrar nesse propósito comigo, escreve aí nos comentários, estou dentro. São 14 dias orando às 6 da manhã e às 18 horas. Eu vou tirar o pão, quem quiser me acompanhar é livre, tá? Eu vou tirar o pão, é o jejum que eu vou fazer. E vou orar contra toda injustiça e contra toda maldade. E você não sabe, às vezes, a maldade que muitas vezes tem contra nós. É por isso que nós precisamos orar. Amém? Eu convido você a entrar nesse propósito de oração comigo. Você que está dentro aí, entra com fé, mas entra com responsabilidade também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, apresentando a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse propósito e está se posicionando em oração. Senhor, nós estamos entrando, Senhor, em conquista agora. Estamos entrando em conquista, sim, Pai, porque recebemos essa direção de orar contra a injustiça, contra a maldade, e no nome poderoso de Jesus nos revestimos agora das armas da luz para quebrar completamente todo projeto do inimigo, todo plano de Satanás, toda obra de maldade, tudo aquilo, Senhor, feito, Senhor, nas trevas, tudo aquilo feito na escuridão contra nós, contra a nossa casa. Nós quebramos completamente a influência do mal, o agir de Satanás. Damos ordem agora que todo tipo de ação do inimigo seja quebrado em o nome de Jesus e que o Senhor fortaleça nós, fortaleça a nossa casa, abre caminhos de prosperidade, de conquista, de avanço, de aumento. Oramos também, Senhor, pela saúde de cada pessoa. Eu oro para que tudo aquilo que foi lançado contra ela, que por 7 caminhos bata em retirada. Oramos o nome poderoso de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que a Tua mão seja sobre essa pessoa, seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu oro agora quebrando toda obra de injustiça, aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos, aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi tirado injustamente, aquilo que foi desviado, que pertencia a nós, mas que foi desviado no mundo espiritual. Nós oramos agora para que haja restituição. Oramos agora para que haja restituição e liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida. Que haja justiça nas portas, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra. Haverá justiça em favor da nossa casa. Haverá justiça em nossas portas. Haverá justiça em nosso caminho. Haverá um liberar do Espírito Santo, muitas vezes mais do que nós pensamos ou imaginamos, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nós quebramos também toda palavra, toda sentença maligna contra a nossa casa, toda sentença maligna contra nosso trabalho e declaramos: não vai parar de crescer, não vai parar de avançar, não vai parar no propósito de Deus. E nós oramos para que a provisão divina que está designada para o nosso propósito, essa provisão chegue até nós. Que toda provisão divina que foi desviada pelo inimigo, que o inimigo tentou resistir, impedir que chegasse a nós, nós oramos agora para que toda obra de resistência espiritual seja quebrada em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, por um avanço da vida dessa pessoa, graça, favor e bênçãos sobre ela e sobre todos da sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você recebe essa palavra e essa oração, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã eu vou estar aqui com vocês e depois 18 horas. Até mais.